Aí com o terapeuta Gabriel Soares, dando a aula hoje de Mindfulness e condicionamento pavloviano. Espero que todos gostem da aula, né? Sabendo que a gente está aqui na unidade, a gente pode ter alguma interferência, mas vamos fazer de tudo para todo mundo poder aproveitar a aula do meu companheiro de trabalho aqui, terapeuta Gabriel. Tá bom? Como sempre, todas as aulas estão sendo gravadas. Amanhã é capaz de eu colocar todas essas últimas aulas da semana no grupo. Tá? Já está tudo no YouTube, lá no canal, no meu canal. Só falta alguns detalhes de capa lá que os meninos vão fazer amanhã. Tá? E aí essa aula de hoje também amanhã a gente já sobe para o YouTube, tá? Para vocês poderem assistir depois, ou se perder alguma aula pode ir lá, né, assistir para tá em dia aí com todas as matérias. Nosso cronograma está em dia de matérias. Essa semana, a partir de amanhã, eu vou dar as aulas de terça a sexta. E semana que vem o Luiz volta para terminar as aulas dele. E aí, sexta-feira da semana que vem, a gente já termina. Tá bom? Até semana que vem eu já vou passar o trabalho de final do curso, né? Que a gente ainda está decidindo o tema. E aí, a gente vai aguardar vocês fazerem e me enviar. Qualquer dúvida, me mandem aí no privado, que a gente vai conversando durante a semana. Tá bom? Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula. Pode se apresentar, Gabriel. Boa noite a todos, sou Gabriel. Boa noite, galera que me conhece, pessoal de casa que não me conhece, boa noite. Vim apresentar para vocês já a primeira aula, o que é Mindfulness e os conceitos sobre a prática do Mindfulness. E a princípio eu vou falar que Mindfulness, traduzindo para o português, significa atenção plena. E da onde veio isso? Da onde originalmente veio esse conceito? Esse conceito veio lá dos orientais, desde dos taoístas que praticavam Tai Chi Chuan na China. Buda falava muito sobre isso, atenção plena. E eu citei ainda mais aqui os mantras indianos, que era um tipo de atenção plena, focar somente no mantra, onde quando eles pronunciavam o mantra com dizeres tipo eles ficavam focados no que eles falavam e buscavam esvaziar a mente e focar somente naquilo. E Buda falava que a única coisa que a gente pode controlar não é o passado nem o futuro, é o presente. Daí a questão de atenção plena no presente e no foco no que a gente está fazendo hoje. Yoga falava-se muito em zerar os pensamentos. É uma busca também da prática da meditação, que é uma coisa que os ocidentais estão buscando para falar de uma maneira mais técnica. Eles falam sobre mindfulness, que significa atenção plena em português, concentração, meditação. Lembrando que mindfulness é meditação, mas nem toda meditação é mindfulness. Dá para praticar também com kata, de Kung Fu e Karatê. Sim. O Tai Chi Chuan também tinha disso, questão de movimento, técnicas de respiração, e você consegue trabalhar de tudo, colocar todos os seus sentidos aflorados para a atividade que você está executando na hora. E para começar a falar sobre Mindfulness, eu tenho que falar sobre Kabat-Zinn, que era um professor médico, e ele é diretor e fundador da Clínica de Redução de Estresse e do Centro de Atenção Plena em Medicina. Ele foi o primeiro a começar a utilizar, ele também estudou o budismo Zen e é membro fundador do Centro Zen de Cambridge. Ele começou com isso no início da década de 80, para reduzir o estresse. Ele começou com técnicas de meditação com o pessoal, e com a meditação sendo feita de maneira frequente, as pessoas conseguiam começar a reduzir o estresse. Então, posteriormente, isso foi sendo visto por psicólogos, como Reis, que é um dos estudantes também, e o Reis é focado na terapia, na terapia de aceitação e compromisso, que é a CT, considerada a terceira geração das terapias cognitivas comportamentais. Então vocês ainda vão ouvir falar muito sobre a CT
e Reis, que trabalhava com... Ele era um psicólogo, estudante também de Mindfulness, e ele era um técnico em programa e análise de comportamento. Kabat-Zinn, em 90, ele define Mindfulness como uma forma específica de atenção plena, concentração no momento atual, intencional e sem julgamento. Lembrando que sem julgamento, como assim? Pensamentos vão vir na nossa cabeça. A intenção é a gente tentar se concentrar e esvaziar nossa mente, tentando procurar um local adequado para a gente poder começar a praticar a meditação, seja ela por 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, que for. A gente começa com os tipos de... Existem 2 tipos de meditação. A meditação formal, que é essa que eu estou falando primeiro, que é que a gente para e procura fazer a meditação em um lugar tranquilo, onde a gente não tenha muito barulho, para a gente começar a tentar zerar esses tipos de pensamentos que vêm na nossa cabeça, tanto do passado quanto do futuro. E existe a meditação informal, que é quando o seu corpo já está adaptado à meditação formal e você passa a praticar a meditação durante suas atividades do dia. Você vai poder estar dirigindo e estar praticando meditação. Só que isso requer um tempo determinado de experiência fazendo o tipo de meditação formal. Parado numa posição X, você vai escolher o tipo de posição que você quer fazer, ou agachar, ou deitar, sentado com as pernas cruzadas, ajeitando a postura, trabalhando respiração, buscando relaxamento, atento aos seus sentidos, olfato, todos os seus sentidos têm que estar aguçados por um momento. Audição, visual, paladar nem tanto, mas a gente tenta trabalhar isso tudo dentro de uma cognição onde a gente consiga zerar os pensamentos. O que é zerar os pensamentos? É procurar um relaxamento e uma busca de paz interior plena. Essa busca de paz interior plena, ela só é conseguida através desse tipo de zerar os pensamentos. Através de zerar os pensamentos que nos vêm à cabeça. E as pessoas que são adictas, que a gente está trabalhando com adictos aqui, elas têm geralmente um problema disfuncional de pensamentos acelerados. Então, às vezes, trabalhar a respiração, focar no presente momento, parar de ficar pensando muito no futuro ou no passado, são os grandes benefícios que isso pode trazer para você no momento. É uma paz interior, que você consegue relaxar e pensar melhor em como resolver problemas ou em como lidar com a sua saúde, porque os benefícios são relaxamento e consequente melhora do sistema imunológico, já que seu corpo para de gastar energia à toa e seleciona para gastar na hora certa. A gente mexe com o nosso biológico, a gente mexe com o nosso hormonal quando a gente começa a se preocupar com determinadas coisas a nível de estresse, ansiedade, a questão da ansiedade e depressão, que são problemas, os males do século, né? A depressão, que são as mágoas trazidas de coisas do passado, e a ansiedade, que é não saber lidar e trabalhar com o futuro. Então isso tudo acaba te trazendo uma paralisação no momento presente, que é o mais importante para você. Tanto para você solucionar o passado, quanto para você fazer do seu futuro, é focar no seu presente. É através do seu presente que você faz o seu futuro. E a única coisa que você pode controlar da sua vida é o momento futuro, é o momento presente. Para você fazer algo no futuro, você tem que se concentrar no momento presente. Então, igual eu estava falando hoje, sim. Você consegue aumentar, existe um aumento da produtividade quando você se concentra plenamente no que você está fazendo, existe um aumento de criatividade para soluções e respostas ao que você quer fazer. Se você vê que você está com a mente muito acelerada, pensando no problema, às vezes você está fixado no problema e não na resposta que você pode vir a ter dela. Então, não focar no problema, e sim na solução. Então, para ver a solução, a gente busca esse entendimento de autoconhecimento e relaxamento com mindfulness.
E melhora a qualidade do sono também. Você começa a ter esse tipo de programação ou no início do dia ou no início da noite, fazendo uma meditação, você conseguindo zerar os pensamentos. Quantas pessoas não têm dificuldade de dormir porque ficam pensando no que vai fazer no dia seguinte, ou ficam se estressando com o que tem para fazer no dia seguinte? Cada tempo, você tem que saber que cada tempo é um tempo para determinada coisa. Se é o tempo de dormir, é o tempo de relaxar. É o momento de você focar, zerar os seus pensamentos, adquirir um relaxamento. Isso pode ser treinado para que você melhore sua qualidade de sono. E a partir desse tipo de trabalho, de meditação, você, com 5 minutinhos diários, na hora de acordar, na hora de dormir, geralmente o quarto, quando você acorda, não está aquele barulho, é um momento bom e apto para você começar o dia fazendo uma meditação, e na hora do sono, para você desfocar de algo que esteja presente, porque a gente tem uma vida muito ativa, a gente vive do trabalho, vive das nossas atividades e às vezes não consegue se desconectar delas para dormir. Então uma meditaçãozinha antes de dormir, de 5 minutos, pode te gerar um bem-estar e uma sensação de se concentrar naquele momento presente, de que você realmente tem que relaxar e zerar os seus pensamentos para poder dormir. Fora que isso também ajuda na capacidade cerebral e aumento da massa cinzenta, que é relacionada à memória. Sim, eu falei quanto a criatividade. A sua criatividade e a sua produtividade. Você pode se tornar 10 vezes a 20 vezes mais produtivo em qualquer tipo de atividade. Isso é comprovado cientificamente. Então, eu costumo até dizer que uma psicóloga, uma certa vez, passou um exercício para mim, eu já falei isso com vocês, do que dá para fazer num dia, numa semana, num mês e em um ano. Aí eu comecei a escrever feito um louco, o que dava para fazer num dia, o que dava para fazer numa semana, o que dava para fazer num mês, o que dava para fazer num ano, em devaneios, pensando em várias coisas que dava para se fazer nesse período determinado de tempo. Quando, na verdade, o tempo é uma coisa muito limitante. O meu cérebro não tem como determinar as variáveis que podem ocorrer daqui a segundos. Então, eu tenho que me concentrar no momento atual para fazer a coisa, para fazer o mais bem feito possível e o mais rápido possível. Então, eu posso fazer milhares de coisas em um dia, coisas que podem durar uma semana, dependendo da minha prioridade. Então, se eu dou prioridade a determinada coisa naquele momento, eu consigo trabalhar da melhor forma aquela atividade. Muita gente quer fazer 2 coisas ao mesmo tempo, 3 coisas ao mesmo tempo. Quando eu conversei com você, que você tinha o hábito de escrever ao mesmo tempo que você ouvia a aula e achava que absorvia bem daquela forma, quando na verdade a gente tem que explorar tudo, todos os nossos sentidos para a aula. É o visual, é estar me vendo aqui, é como eu gesticulo, é como eu pronuncio. Tem pessoas, a capacidade, a neurolinguística, ela tem pessoas que têm uma absorção maior pelo visual, tem pessoas que têm absorção maior pelo auditivo, tem pessoas que têm absorção por diversos sentidos, mas quanto mais a gente em determinado momento, a gente para e analisa o determinado momento. Vou dar um exemplo: quando a gente come, se a gente sente o cheiro da comida, se a gente vai com o paladar, a gente degusta, mastiga devagar, saboreia, a gente, além de estar trabalhando o nosso cérebro, que a gente está enviando comida para ele e que automaticamente a gente vai se saciar de maneira mais lenta, mastigando mais devagar, a gente está apreciando o paladar de uma comida. Como? Com cheiro também, explorando determinadas coisas, das mais simples às mais complexas que tem da nossa vida. Olhar para uma flor, ver a cor de uma flor, sentir o cheiro, o aroma da flor, sabe? São determinadas coisas que a gente tem que parar e apreciar na nossa vida como se fosse uma coisa única. Chegou um objeto na minha mão, eu uso tato, eu observo o objeto que eu vou manusear, sabe? Analiso como eu vou fazer, tenho a postura correta para preparar uma comida.
A pessoa usa diversos sentidos ao mesmo tempo. Tem o olhar, tem o olfato. Um bom cozinheiro, ele tem um bom olfato, bom paladar para ver o tempero, saber o tempero que você vai utilizar. Primeiro prova o tempero, para saber a quantidade de tempero que vai se colocar dentro da comida, saber que tipo de pessoa você vai fazer a comida. Fazer comida também aguça muito esses diversos sentidos da pessoa. Tanto o visual, quanto o olfato, quanto o paladar, quanto o sonoro. Às vezes a panela de pressão, como é que tá, pelo barulho você já sabe como é que está o andamento do cozimento da carne, da panela. Só vai cozinhar na televisão, tá? E nisso, pois é, você tem que estar concentrado numa coisa só. Às vezes as pessoas se propõem a fazer muitas coisas, quando na verdade a gente se pondo exclusivamente, se concentrando naquele momento, se programando naquele momento para fazer uma determinada coisa, a gente consegue uma atenção e um poder de produtividade e criatividade muito maior para fazer qualquer coisa. Isso é mindfulness, é ter atenção plena. Mas para adquirir essa atenção plena, a gente necessita fazer esse tipo de trabalho de meditação. Para quê? Para que a gente não fique com pensamentos atrapalhando o nosso dia a dia. Porque às vezes a pessoa não pensa num determinado problema, pensa no acumulado de problemas que tem durante o dia. E esse acumulado de problemas gera ansiedade. Como é que eu vou resolver 3 problemas de uma vez? Não, eu tenho que pensar em um problema de cada vez para poder resolvê-los. E assim vai. São coisas meio lógicas, mas que a gente às vezes deixa passar desapercebido. Eu focar num determinado problema para poder solucioná-lo e poder saber que às vezes a curto prazo eu não vou resolver, poder buscar entendimento nessas coisas, que nem tudo é no meu tempo, ajuda. Eu não vou começar a construir uma casa pelo telhado, vou começar pela base. Então existe um tempo predeterminado, uma forma de se fazer tudo. Então eu tenho que seguir determinados parâmetros também para saber conquistar as coisas a longo prazo. Quando na verdade a gente trabalha muito com o nosso ego, que é tudo a curto prazo. E a meditação também ela é trabalhada a longo prazo. Você tem que aprender a meditar com frequência para você começar a ter uma melhor seleção dos seus pensamentos, para saber o que você vai absorver, o que você vai excluir, o que você tem para aprender com aquilo ali que está acontecendo. Se colocar muito no modo observador das condições. Algo aconteceu comigo e eu não agir no modo reativo. O que é modo reativo? Eu responder sem pensar, por instinto. Então, impulsividade. Então, eu trabalhando a meditação, eu trabalho também melhor essa questão de como está agindo como observador da circunstância e poder utilizar melhor a minha fala, saber pausar, saber usar o poder do silêncio. Nem sempre para você ter razão você precisa estar se explicando, estar falando. Saber se impor com silêncio em determinados momentos é muito importante. A gente que tem um ego tão inflado, que quer botar tanto a nossa opinião, às vezes a nossa ideia, como uma coisa fixa ou impor para um outro indivíduo como se a nossa ideia fosse a verdade, cara. O mundo, cada pessoa tem uma verdade sobre determinada coisa, um ponto de vista, e a gente tem que saber absorver isso. Se ela vai entender o nosso ponto de vista ou vai aceitar, paciência, mas às vezes eu não tenho que ficar me desgastando com determinado ponto. E é nessa questão que a gente tem que saber trabalhar. O Mindfulness procura trabalhar maior assertividade nas coisas. E o que é atenção, né? Porque está falando em atenção plena, mas o que é atenção? A atenção é um instrumento utilizado pela consciência para focar em coisas na terceira dimensão. É como o meu cérebro vai focar através do meu visual, que é o primeiro contato que eu tenho com determinada coisa, para saber como eu vou trabalhar. Se não for o visual, vai ser... Tem brincadeiras que eu gosto de fazer, chegava a fazer com meu filho para despertar os sentidos. Eu vendava o meu filho quando pequeno e pegava frutas e botava na boca dele para ele descobrir qual era a fruta através do paladar. Isso aguça o sentido. E ao mesmo tempo que ele não estava trabalhando o visual dele. Mas como a gente está falando sobre
o visual, a consciência em si, a atenção, ela se dá por isso, por um sinal sonoro, pelo visual, sobre como o meu cérebro vai trabalhar isso que a gente tá vendo em terceira dimensão e está tentando assimilar. E os pensamentos paralelos que estão vindo à tona e podem vir na minha cabeça, eu tento ignorar. Eu tento ignorar os pensamentos paralelos e as coisas paralelas que acontecem ao meu redor, como essas coisas. O grito que está acontecendo, eu tenho que me manter focado aqui, independente de qualquer coisa. As sensações foque todas as sensações no momento presente. Não existe momento presente se ficar parado em pensamentos paralelos, imagens abstratas. Às vezes a gente fica desfocado, pensando no passado, no futuro e deixa de viver o presente. Então o foco tem que estar no presente. Para você construir o seu futuro, para você solucionar o seu passado, só depende de você. Então, a única coisa que você pode mudar não é ficar remoendo o passado sobre coisas que já fez. Se perdoe e obtenha o auto-perdão, procure não errar nos mesmos erros, procure praticar se libere para novas sensações e novos estímulos, sabendo que os erros do passado, se a gente cometer, é burrice, não é nem insanidade. Existe esse jargão de clínica de cometer os mesmos erros esperando resultados diferentes, é insanidade. Mas para mim é burrice. Se você sabe que é errado, você não precisa nem ter feito aquilo de errado. Você nunca fez algo de errado, mas você sabe que é errado. O resultado vai ser errado de qualquer forma. Então, vamos lá. Focar no mundo real e desfocar do mundo virtual. Muitas vezes a gente se prende em determinadas coisas quando o momento para realizar as coisas sem procrastinar é o agora. Se você quer realmente uma determinada coisa, faça. Comece hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se você quer realmente algo, tem que começar a ser produzido e numa determinada constância. Vai do teu querer para você alcançar os seus resultados. Dicas para atenção plena. Em primeiro lugar, aceitação. Independente do dia positivo ou negativo, eu aceito, sabendo que os momentos acontecem e passarão. Pensar friamente como resolver seus problemas. Essa questão de aceitação, ela é muito... Às vezes a gente vai da crença e a gente começa a confiar em que algo vai dar certo, só que não dá certo da primeira vez. Existe uma coisa muito, muito importante. O ser humano vive de experiência. E as experiências, elas têm que ser absorvidas às vezes por determinados momentos para adquirir a prática. Se a gente não assumir determinada frustração aceitar determinada frustração por uma coisa, a gente não tentar continuar persistindo naquilo, a gente não vai conseguir. É igual andar, por uma questão de esforço próprio, a gente conseguiu andar. Andar de bicicleta, dirigir um carro, tudo vai partir do esforço e da continuidade que você vai dar àquilo. Quantas vezes você não caiu até aprender a andar de bicicleta? Você desistiu? Tem pessoas que desistem. Porque o tombo se torna algo, um estigma para a pessoa e um paradigma que ela não consegue quebrar dentro dela. Então, tudo tem que ter persistência. E a prática te leva à excelência naquilo ali. Então, a prática do mindfulness, da atenção plena nas coisas, vão melhorar os seus resultados. Você se concentrar em praticar aquilo, seja lá o que for, de tanto você começar a lavar a louça, você vai ficar craque em lavar a louça. De tanto você praticar a meditação, você vai ficar craque na meditação. E a meditação é justamente para isso, para a gente começar a aceitar os dias negativos ou positivos, seja lá eles como for, aceitar os problemas que vierem, porque a gente tem que aceitar o problema para depois resolver. Porque muita gente não aceita o problema que está passando, fica reclamando do problema que está passando e aí não busca resolução para o próprio problema. Ou então fica esperando que terceiros façam o que você pode fazer.
Não espere que por terceiros você vai ter a resolução dos seus problemas. Então, pare de lutar contra a vida. Na calmaria, nos dias calmos, aproveite. E na tormenta, mude o rumo. Existem milhares de alternativas para você poder resolucionar seus problemas. E todos os problemas, eles são tratados e resolvidos de uma maneira mais racional quando a gente pensa de maneira fria. Se você vê que o seu termômetro emocional está elevado, tente não resolver um problema naquele determinado momento. Existe uma coisa que é termômetro emocional, não sei se o pessoal de casa está acostumado com isso, mas vocês já ouviram falar, e é justamente quando a gente está suscetível a determinadas coisas, o nosso termômetro emocional está muito elevado, não é indicado a gente tomar alguma ideia, alguma atitude, é melhor esfriar a cabeça, procurar esvaziar e limpar para procurar resolver numa outra hora. Nem tudo você tem que deixar para resolver em determinado momento. Pode falar, Mário. Comigo esse momento assim de se eu estiver estressado, eu continuo até 10. É a técnica que eu consigo. A gente diz para contar de 1 até 10. Quando de 1 até 10 não bastarem, conta de 1 até 20. E assim vai. Uma hora o pensamento se esvai. Eu aprendi parece bobo, mas era maneiro, era cheirar a florzinha e soprar a velhinha. A técnica da respiração. O Felipe, Eu aprendi uma melhor esses dias aí. o Felipe chegou para mim com Ataque de pânico. com uma síndrome de abstinência aí pesada. Através do controle da respiração, a gente conseguiu esvaziar a mente e dar uma tranquilizada boa. Então a técnica da respiração, Na horta também ajudou. eu gosto de explicar muito a técnica da respiração para o pessoal da seguinte maneira. Eu tenho dois métodos de respiração. Gente, o que é negativo, aceite-o sempre como experiência e aprendizado. Não é que seja para esquecer, é para levar como experiência e aprendizado. Segundo tópico que eu anotei aqui, que a gente tem que ter para atenção plena, é paciência. Entender e respeitar o processo evolutivo das coisas. O ego quer tudo para hoje, porém a prática constante que fará você evoluir na meditação e para a atenção plena. Foi o que eu já tinha falado com vocês antes. Então, paciência é fundamental. E a gente só se torna uma pessoa paciente praticando a paciência, tendo problemas para resolver e tentando controlar com calma trabalhar a nossa serenidade para poder resolver as coisas com calma. Quanto à paciência também, no primeiro mês, vem 300 pensamentos negativos na minha cabeça. Os pensamentos negativos, eles vão vir. Eu tenho que deixar eles passarem pela minha cabeça. Existe um tempo que eles têm que preencher. Eu não julgo esse tipo de pensamento, simplesmente eu deixo ele sair. Então, existe um tempo pré-determinado? Não existe 5 minutos, 3 minutos, quanto tempo esse pensamento negativo vai ficar na minha cabeça. Mas desde que eu não julgue-o, eu deixo ele por simplesmente passar pela minha cabeça, ele vai se esvaziar. Como a ideia nossa, como eu vou dar o exemplo, que fica marcada a memória eufórica, como já foi dito anteriormente na aula do Carlos, independente dos maus momentos que a gente passou com a droga, ficam marcados também os bons momentos. Então, por vezes, vão passar na cabeça de vocês a sensação de que você pode voltar a usar droga, ou você querer usar droga. Vão passar por momentos desses. E vocês pura e simplesmente vão ter que deixar esse pensamento passar pela cabeça e esvaziar, saber esvaziar. Não é acreditar que isso nunca vai acontecer na vida de vocês. Vai acontecer. Vai passar em determinados momentos. Porque aquela memória eufórica do passado, ela fica.
Mas o que tem que ficar mais fixado na nossa cabeça são as consequências que trouxeram e nos trouxeram até aqui, né? Eu acho que às vezes a gente apaga o mais importante, que são as coisas negativas que traz, para um bem-estar físico momentâneo, que é o que a droga traz. Porque depois é só destruição. E esses pensamentos negativos, no primeiro mês, vem 300 e eu ignoro 10. No segundo mês, vem os mesmos 300 e eu ignoro 15. E assim eu vou evoluindo, praticando a meditação, tanto de maneira formal quanto informal. São 10 minutinhos do meu dia que eu vou gastar de manhã e à noite. Já estou até dando um feelingzinho para vocês. Não custa nada acordar, não custa nada dormir, praticar uma meditação. E essa meditação de atenção plena. Prestar atenção no som, na respiração, tenta internalizar, está dentro de você, ajeita a postura, alinha a postura, respira, aproveita o ar, o oxigênio que você está recebendo, tenta se concentrar no silêncio. É legal você levar esse tipo de prática depois ao ar livre para fazer uma contemplação da natureza, mas no início, já que vocês estão iniciando, começa a prática em casa, quando acordar e ao dormir. E vocês vão ver que em torno de 30, 60 dias, se condicionando a fazer isso, como a gente vai ver também hoje na segunda aula sobre condicionamento, sobre Pavlov, a gente se condicionando a fazer esse tipo de meditação, a gente consegue selecionar melhor os nossos pensamentos, abstrair muita coisa do passado que a gente não é nem dar valor. Tem muita coisa que fica como trauma, pesando e atrapalhando, influenciando o nosso presente. E a gente deixa de viver o presente, às vezes, por causa de traumas do passado, sabe? E a gente deixa de ter experiências novas por causa de traumas do passado. E a gente também, às vezes, fica com muita expectativa do futuro, e se aquilo não acontece, a gente para de viver um sonho. Não, vocês não têm que parar de viver o sonho de vocês. Existem sonhos para ser realizados, mas vocês têm que saber que é que nem a construção de uma casa, vocês precisam de paciência. Você vai começar pela base, pela estrutura, depois você vai fazer a coluna, como o Luiz falou da construção da casa. Paciência é fundamental. Então, eu tenho que saber passar por determinados processos para entender o propósito. Hoje, o propósito que vocês estão aqui tendo essa aula, eu acredito que é um conhecimento pessoal e para tentar buscar uma situação, como eu falei com vocês hoje, de mecanismos de defesa de ego, da sublimação, de passar por uma coisa pós-traumática, um trauma que vocês tiveram devido à utilização de drogas, e poder usar isso como benefício futuro, como provas vivas de que vocês conseguem se manter limpos e ajudam pessoas a buscar o mesmo caminho que vocês estão buscando. Isso estimula você a procurar ser um exemplo para outras pessoas, para você mesmo, porque em primeiro lugar tem que vir você, e você se estimula um dia de cada vez a se manter na mesma vibe, porque você está pregando uma coisa e você está vivendo ela. E isso te motiva, muito mais do que por simplesmente palavras. Estar vivendo. Você começa a controlar, até os seus sonhos você começa a controlar, dependendo do nível de atenção plena que você começa a atingir futuramente. Os sonhos que você constrói dentro do seu subconsciente, você vai vendo. Quem aqui já conseguiu modificar um sonho? Ver que era um sonho? No caso, você diz sonho lúcido. Hã? Sonho lúcido? Você dormindo, você vai e vê que o sonho não está muito bom e você consegue transformar o teu sonho, mudar a trajetória do sonho. Você está vendo que é um pesadelo, você descarta logo aquilo e você começa a sonhar uma outra coisa. E dizem que quando você torna a consciência de que aquilo é um sonho e você consegue modificar ele, o tempo de sonho é diminuído. Você não sonha tanto quanto você sonharia. Depende do nível de concentração, porque você pode retornar ao sonho
dependendo do nível de concentração. Esse tipo de meditação você consegue influenciar até nos seus sonhos. E sim. Acordar e voltar e falar. Tô falando consegui fazer escolhas. Eu dentro lembro do de eu estar sonho. dormindo e conseguir modificar o meu sonho. Falando em sonho, não sei se já aconteceu com você. Você sonha uma coisa, quando chega assim, uma semana depois que você tá na realidade, acordado, acontece a mesma coisa que você sonhou. É tipo um déjà vu. Gabriel, Premonição. Tipo uma Dá promoção. comigo às vezes. meu namorado. Eu fico até meio bolado. posso falar uma coisa? Às vezes você Posso tá. falar uma coisa? Sim. Tem uma vez que eu tava internado lá no hospital da Beira Segura, eu tava dormindo. Aí tinha um cara que eu dormindo, ele foi me enforcando, me enforcou. Ele ficava me enforcando, eu dormindo. Acho que aí eu fui, chamei o doutor, ele veio, ele amarrou ele na cama com a faixa, amarrou ele tava me enforcando, tava quase morrendo, eu dormindo. Eu, por estar muito entupido, com as vias aéreas congestionadas, eu já sonhei que eu estava sendo afogado, por estar com a respiração prejudicada. Acabei Tem o acordando mesmo sonho. Tem um sonho, tem um outro dia, o mesmo sonho. Porque isso aí acontece. Vamos lá, gente. Vamos continuar aqui. Confiança. É um outro tópico que eu botei aqui de atenção plena. Falta de confiança é falta de fé. Seja lá se você tem alguma crença ou não. É falta de fé de que aquilo vai acontecer. É falta de crença em você mesmo. Aí eu não estou falando nem de religião. Se você crê que você vai conseguir algo, você batalha por aquilo ali, em algum momento você vai conseguir. Então, a questão da confiança é fundamental para você não botar pressão nas coisas. Em algum momento você sabe que você vai conseguir. Continue com a atenção plena, fazendo as coisas que elas vão dar certo. Agora, uma coisa de cada vez. É importante eu montar um cronograma assim que eu saio de uma clínica, porque a pessoa sai com milhares de coisas, querendo fazer milhares de coisas. Então, divida o seu dia por tarefas, por afazeres. Aqui a gente tem o nosso dia todo programadinho, não tem? É como se fosse uma readaptação ao cronograma natural que você vai ter lá fora. Então você tenta montar um cronograma para que você fique focado nas coisas que você tem que fazer. E tudo que você tiver que fazer, que for essencial, como as refeições, por exemplo, você escreve a caneta. E as coisas que você pode botar em segundo plano, você escreve de lápis, porque você tem a alternativa de procurar modificar durante o seu dia. Mas essa questão toda de se organizar e de confiança, a questão da confiança ela é fundamental. E você ter uma estrutura de um cronograma também é fundamental para você fazer uma boa execução das coisas. A confiança também vai muito também, gente, do que, por exemplo, quando está tudo bem, a pessoa confia. Mas quando tudo vai mal, chega o dia turbulento, ela não confia naquilo. Meu irmão, Confiança. aí onde é que está a confiança? Você tem que confiar que as coisas vão acontecer independente das adversidades. E é um processo no aprendizado que eu tenho a expectativa de conseguir algo, me gera uma frustração, mas logo depois vem a aceitação de que eu não consegui daquela vez, mas me vem uma motivação de tentar fazer melhor. Sabendo que é uma coisa certa, eu vou me esforçar para conseguir aquilo. Em quanto tempo vai durar? Não sei. Quanto tempo vai demorar para eu conseguir determinadas coisas? Não sei. Vamos lá, um carro, uma casa própria, isso aí vai tudo. Constituição de uma família, isso tudo vai do querer de cada um e da concentração, em primeiro lugar, em si mesmo, em focar em você. Se você focar em você, você vai conseguir as coisas, as outras coisas. Então tenha confiança em você e nas coisas que você vai fazendo diariamente. Deposite toda a confiança do mundo em você e nas coisas certas que tem que fazer. Se concentre naquilo que você vai fazer. Porque as outras coisas, elas gradativamente vão aparecer na sua vida. Você tendo um bom relacionamento com você mesmo,
você vai ter um bom relacionamento com o próximo. Isso é fato. Perdão. A questão do perdão é passado. É como se a gente tivesse uma mochila nas costas. E toda coisinha que a gente tem, carrega de trauma, é uma pedra que a gente coloca na mochila. E às vezes a gente chega numa internação com a mochila pesada, com as costas arriadas, de tanto peso que a gente está carregando. E aí a gente vai desabafando com o terapeuta, com o psicólogo, próprio psiquiatra, conversando com os amigos aqui. A gente vai vendo que existem muitas pessoas com problemas em comum. E a gente acha que só a nossa vida, só os nossos problemas são importantes, quando na verdade todos têm problemas. Então, saber se perdoar, saber perdoar as pessoas é fundamental para a gente conseguir trabalhar isso dentro da gente e que a gente não tenha pensamentos negativos dentro da gente. Conseguir entrar em mindfulness na questão de não ter pensamentos negativos para você estar recebendo captando essa energia negativa e tendo que sair com essa energia negativa de novo na cabeça. O processo do perdão é fundamental. Gratidão. Ser grato, independente da circunstância. Agradecer ao dom da vida e ao que ela pode nos proporcionar. Independente do que aconteça, agradeça. Minha avó, que era da Seixonoye, o Carlos falou que era disso, e minha avó, por causa das filosofias orientais, quando chovia, minha avó fazia obrigado chuva, obrigado chuva, obrigado chuva, obrigado sol, obrigado sol, obrigado sol. Eu ficava olhando ela e tipo assim, ela fazia aquilo, mentalizava aquilo durante um determinado tempo, 5 minutos, 10 minutos, e para ela estava tudo bem, o dia seguia normalmente, chovendo, com sol, tá bom, vamos lá, vamos encarar o dia. Não é a questão do tempo que vai modificar o meu ânimo para fazer as determinadas coisas que eu tenho que fazer no meu dia. E por aí vai, ser grato sempre a tudo que acontece na minha vida. Até os erros. Por isso que um trabalhador chinês vale uns 5 brasileiros. Até os erros servem como aprendizado para a gente não fazer de novo. Até as coisas negativas servem como aprendizado para a gente. Às vezes alguém faz uma coisa com a gente e a gente aprende para não fazer com o próximo, porque não gostou que fez com você. Não necessariamente você tem que fazer a mesma coisa, tratar o mal com o mal, por aí vai. Trate o bem com o mal. Trate o mal com o bem. Trate o mal com o bem. Eu me medito também antes de orar. Geralmente eu, na hora da espiritualidade, eu sempre fico de frente para as árvores ali, eu respiro fundo, faço a meditação antes de orar, respiro fundo, aí abaixo a cabeça. O começo da minha oração é agradecer pela minha vida, eu estou aqui, presente. E a segunda coisa que eu falo é agradeço por todas as pedras do meu caminho que me deixam mais forte. A oração é um tipo de meditação. Ou seja, por mais que algo de ruim tenha acontecido, eu agradeço, porque vai me deixar mais forte. Ou seja, vou aprender a conhecer eu, o que tem que ser. Sim. Eu só no meu favor. A minha é um pouco parecida, só que eu sempre boto na cabeça, hoje é um bom dia pra morrer. É lá que vocês me zoaram aquele dia. Mas eu acordo um pouquinho de meditação e já tô pronto pra qualquer coisa no dia a dia. Eu acabei falando muito e praticamente ouvi pouco vocês. Gerou alguma dúvida sobre mindfulness, gente? Não, foi bem explicativo. Deu para entender? Detalhado, Deu para entender que é um tipo de meditação, que os ocidentais estão puxando isso, principalmente os americanos que botaram, que foi puxado lá das filosofias orientais. Buda foi o primeiro a falar sobre a atenção plena. A meditação de Buda é um significado de meditação plena, sabe? E a yoga... Pode falar. Boa noite, Gabriel. Tudo Boa bom, noite. velho? Alexandre Bonfim, Manaim, Paracambi. Boa noite, Alexandre. Então, eu já tinha ouvido falar do Mindfulness, mas assim, com essa aula de hoje, eu estou abrindo minha mente e começando a entender uma série de coisas. Aí a grande questão é a seguinte, queria te perguntar, é um estilo de vida, uma crença, uma religião, uma fé, é um modo de se viver, porque assim,
eu estou entendendo que quando essa aceitação plena ela entra na nossa vida, a gente começa a ter e a tomar decisões com muito mais tranquilidade e muito mais assertividade, porque a gente passa a ter a mente mais focada para poder tomar algum tipo de decisões. E daí uma orientação, me explica aí melhor. Sim, passa a ser assim um estilo de vida assim. Eu digo que é como se fosse NA quando fala do poder superior. É para unir todas as religiões. O Mindfulness, na verdade, ele pegou esse apanhado agregado de tudo quanto era técnica oriental, da questão de atenção plena, e trabalhar a meditação, tentando zerar os pensamentos para a gente poder trabalhar com as medidas mais assertivas, pensar melhor, raciocinar melhor antes de executar as ações diárias, sejam elas qual forem, e procurar não julgar os pensamentos, sejam eles maus ou ruins, as dificuldades que vão acontecer na nossa vida. Passa a ser um estilo de vida assim, desde que a gente se permita a praticar esse tipo de meditação que começa de uma maneira formal e depois ela passa a ser informal, você começa a utilizá-la durante o seu dia inteiro, você dentro do trânsito, por exemplo, você vê um buzinaço, você está no engarrafamento e você passa a aceitar aquilo porque, pura e simplesmente, não tem por que ficar estressado, não tem por que ficar buzinando para os outros. Você pura e simplesmente aceita aquilo ali que está acontecendo com você e bola para frente, vamos lá. Sem adversidade, tentando não puxar nada de negativo para a vida, independente do que aconteça de ruim ou de bom para a gente. Tentar não julgar as situações, apenas aceitá-las e procurar conviver da melhor forma com as ocasiões que vão ocorrer, com as situações que vão ocorrer no nosso dia a dia. Muito bom. Muito obrigado. Como se fosse um agente sinalizador, inibidor, né? Obrigado aí pela explicação, tá bom, companheiro? E na verdade a gente passa a ser mais um observador, a gente trabalha muito com o modo puxar como observador. Às vezes eu tenho que olhar não da maneira de que estou sendo atingido sobre determinada coisa. Eu me boto em terceira pessoa observando aquilo para ver se eu faria aquilo com a mesma pessoa, para não reagir da mesma forma. Então, liga muito o modo observador, que é botar você em terceira pessoa, às vezes em determinadas situações, e não colocar o ego, o eu dentro da questão, porque senão, às vezes, você vai revidar da mesma forma. Se coloca de um modo a observar o que está acontecendo com você antes de você reagir, porque a gente tem que evitar esse modo reativo de se trabalhar, porque às vezes nem sempre a reação é o modo que se espera. A gente procura racionalizar as coisas para um lado bom, procurar selecionar o que é bom para saber a hora de ficar quieto e a hora de falar, a hora de se posicionar. Às vezes é a melhor forma de se trabalhar. O silêncio também fala. Eu lembrei de uma coisa, não sei se você lembra. Você dando essa aula aí, na minha primeira noite internado lá na unidade 2, eu tive um sonho lúcido, eu acordei assustado. Quem foi que me acolheu? Eu fui te acalmar. Eu lembro disso até hoje. Valeu, Pedro. É isso que vale a pena, gente. Uma coisa que ele me remeteu a essa lembrança, eu nem lembrava disso. Mas são as coisas que fazem valer a pena o nosso trabalho e mostrar que a gente está no caminho certo. Vamos lá pro intervalo. Família, vamos pro intervalo. A gente se vê Vamos mais lá, tarde. gente.